à aula aberta sobre a economia circular. Será lecionada pela professora Luísa Carvalho, da Escola Superior de Ciências Empresariais do IPS, que é especialista nesta área, podemos dizer assim, que ela leciona, já lecionou alguns cursos online sobre economia circular e tem trabalhado nesta área. Passo a palavra então à professora Luísa Carvalho. Então, boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite ao professor Nelson Carriço e à professora Fátima Serralha para hoje partilhar aqui um pouco do que é a minha perspectiva sobre a economia circular, alguém que é da área da gestão. Penso que isto é um tema multidisciplinar, de modo que podem haver aqui também diversas perspectivas, que podem depois até na fase aqui, que penso que teremos aqui de debate, serem também aqui partilhadas. Eu vou então aqui compartilhar a tela. Penso que já estão a ver. Então, aqui no âmbito do que é a economia circular e deste desafio aqui que foi-me aqui enviado pelos colegas Nelson e Fátima, isto enquadra-se também aqui no contexto da Eudres. A Eudres acaba por ser aqui um motor motivador para trabalharmos todos em conjunto, de forma multidisciplinar, pessoas de diversas áreas, e só para vos fazer aqui a contextualização, foi nesse âmbito que surgiu aqui também este convite, o Nelson coordena o grupo de investigação. Se calhar podia ser só para desligarem os micros, depois já abrimos mais no final. Uma vez que o Nelson coordena o grupo de investigação ligado a esta parte da economia circular na Eudres. Então, eu estruturei aqui esta partilha, que é mais uma partilha do que uma aula, da seguinte forma. Vamos começar com uma questão que é o porquê, porque é que é importante estudar a economia circular neste momento, o que é, como fazer e que caminhos seguir em termos futuros. Então, a importância de estudar a economia circular e os temas relacionados com a sustentabilidade tem tudo a ver com o que estamos a sentir neste momento, com tudo o que são alterações climáticas e perdas de biodiversidade. Tivemos aqui recentemente a COP26, que não chegou a grande consenso de especial, não é? Acho que só os resultados preliminares, acho que só saem na próxima semana. Mas de qualquer forma só uma leitura breve das atas que estão publicadas no website permitem, enfim, compreender que há ali um conjunto de áreas que têm que ser salvaguardadas, que acaba por não haver aqui um grande compromisso, mas de alguma forma, cada vez mais, independentemente disso, temos que trabalhar neste sentido e aqui como uma instituição de ensino superior também devemos ter, no fundo, essa responsabilidade. Então, isto leva-nos, depois de fazer este breve enquadramento, aqui ao conceito do que será a economia circular. Quando falamos em economia circular, portanto, estamos a falar num conceito estratégico que vai assentar na chamada redução, reutilização, recuperação e reciclagem, quer de materiais, quer de energia, substituindo o conceito de fim de vida da chamada economia linear por um conjunto de novos fluxos circulares que permitem, portanto, essa reutilização, restauração e renovação num processo integrado. Nós podemos encontrar aqui vários princípios de economia circular, não vou desenvolver muito essa parte, mas, enfim, no início eram 5, depois temos 7, agora até temos mais, já há até alguma literatura que mostra 10 princípios, mas de alguma forma, portanto, esta circularidade pode ser trabalhada de diversas maneiras. No fundo, a economia circular vai promover aqui um modelo económico reorganizado através da coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados. Então, esta passagem da economia linear para a economia circular, na minha opinião, implica também um novo mindset mais voltado para a sustentabilidade. De todos nós, sejam dos consumidores, das empresas, dos governos, de todos, não é? Isto não quer dizer que agora de um momento para o outro se passe
tudo para a economia circular, porque se calhar também isso não é possível, até porque isso tem um custo de caráter económico, sobretudo para as empresas. Mas nós temos, no âmbito, portanto, da chamada economia linear, caracteriza-se, portanto, por termos as matérias-primas, a produção, a sua utilização e um conjunto grande de lixo que não é, no fundo, reciclado. Temos depois aqui uma evolução para aquilo que se chama a economia de reutilização, em que vai já implicar aqui introduzir pelo menos um primeiro ciclo de circularidade, que seria, portanto, a possibilidade de reciclar parte, digamos assim, dos materiais utilizados e voltar a introduzi-los na produção como matéria-prima, mas continua a gerar um conjunto de lixo. Quando falamos em economia circular, portanto, numa visão, digamos assim, chamar-lhe pura, nós temos, portanto, as matérias-primas que entram para a produção, que são usadas e depois tudo o que é usado é reciclado, ou seja, é no limite uma situação de lixo zero. Este processo digamos assim, de reutilização, quer das matérias-primas, quer até da energia, pode ser feito dentro de uma mesma empresa ou pode ser feito em colaboração com outras empresas. Nós temos alguns exemplos. O ano passado tivemos aqui uma estudante, o ano passado não, há 2 anos, foi quando começou a pandemia, tivemos uma estudante em mobilidade internacional a desenvolver cá uma parte do mestrado da Itália, que estudava a circularidade, portanto, na Itália, onde eles produzem um licor muito conhecido, que é o limoncello, não é? Que utiliza limões, na zona da Sicília, e com as cascas do limão, que são um desperdício da indústria, neste caso do vinho, da produção de limões, estão a utilizar para a produção de tecido, de fio de tecido. Por algumas empresas mais inovadoras, algumas startups que estão a trabalhar, portanto, nessa área dos materiais e do têxtil. Então, isso é um exemplo em que, portanto, o lixo de uma empresa pode servir como matéria-prima para outra empresa de outro setor que nem sequer tem nada a ver, portanto, num setor completamente diferente. Mas esta questão do lixo zero, enfim, na minha perspectiva, e vou deixando também aqui alguns aspectos para discutirmos no final, neste momento isto ainda é um paradigma que, enfim, não é alcançável de imediato. Há sempre a possibilidade de introduzir circularidade no processo, mas nunca será para já total. Depois ainda temos aqui um desafio importante, que no caso português são as pequenas e médias empresas, olhando aqui mais para o tecido empresarial, que muitas delas vão precisar de formação, de apoio e até se calhar de algumas linhas de financiamento voltadas para introduzir estes processos aos quais elas não estão de certa forma habituadas e que são processos mais inovadores e que, portanto, precisam desse foco. Então, nós temos que olhar para a economia circular como uma forma de criar valor. E quando estamos a falar, portanto, na criação de valor, poderemos aqui olhar para várias perspectivas, para uma perspectiva macro, no sentido, portanto, de gerar alterações no próprio sistema industrial. Poderemos ter aqui uma perspectiva meso mais voltada para os setores e uma perspectiva micro voltada, portanto, ou para as empresas ou mesmo mais uma perspectiva nano voltada para produtos específicos em particular, não é? E no fundo temos aqui uma transversalidade dos aspectos regionais e de rede que acabam por auto-influenciar estas dimensões e poderem contribuir, portanto, para este processo. Isto são também algumas abordagens que já foram feitas, portanto, a como é que poderemos abordar em diversos contextos a economia, portanto, circular, desde uma forma mais macro, voltada para os tais sistemas industriais, em que temos aqui tudo o que tem a ver com os sistemas de produção e de consumo das economias e que passará por vários aspectos, não é? Até pelo lixo que produzimos como famílias, entre aspas. Há a questão, portanto, meso, em que poderemos aqui ter em conta setores específicos e temos setores como a indústria da moda, que é considerada uma das mais poluentes do mundo, desde a produção do fio à produção dos tecidos, até à utilização do vestuário por parte de todos nós, consumidores, não é?
em que cada vez mais as empresas têm, ao invés do que tinham, se calhar há 20 anos atrás, que era uma coleção de inverno, uma coleção de verão, têm várias coleções com o replacement das peças de roupa que obrigam, entre aspas, ou aliciam o consumidor a comprar mais vezes e também a descartar mais fácil. Temos a questão da construção, que também temos colegas a trabalharem aqui até no âmbito do IPS em materiais, portanto, ligados à sustentabilidade na construção, a questão da agricultura, etc. E depois também no âmbito dos próprios materiais, elementos e substâncias e do tipo de negócios também que poderemos ter, mais voltado também aqui, portanto, para as características do negócio. No âmbito micro é estudar a empresa, não é? E as suas características, e nano a questão dos produtos, podem haver produtos específicos até que associados à questão da economia circular. Então isto leva-nos à pergunta seguinte, que é como? Então, isto é a minha perspectiva e naturalmente que é discutível, como todas as perspectivas, é um olhar. Na minha perspectiva, nós temos aqui um conjunto de motores que nos podem ajudar no como fazer, não é? E então poderemos olhar aqui para os aspectos da economia circular de acordo com 4 perspectivas. A perspectiva da procura, ou seja, os consumidores, a perspectiva do governo, e aqui quando eu falo no governo não é o governo de um país, pode ser a própria União Europeia, não é? A legislação que existe e que pode motivar as pessoas a mudarem e as empresas e os próprios governos a mudarem os seus comportamentos. As organizações internacionais, e aqui, portanto, já vamos aqui dar uma olhada, mas é a ligação, por exemplo, portanto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, às ODS, como é que poderemos aqui ligar, portanto, a questão da circularidade às ODS, e depois temos a parte da oferta, que são as empresas, que é a parte que eu estudo com mais atenção e que, pronto, como trabalho sobretudo na área do empreendedorismo, que é os modelos de negócio que podem ter em conta também aqui as questões da economia circular. Então, se nós olharmos para os consumidores, eu não encontrei estudos para Portugal, mas fui tentar aqui encontrar alguma coisa que pudesse mostrar alguns números, não é? Porque são sempre mais ilustrativos da realidade, como é que funciona a questão da economia circular nos consumidores. Encontrei este estudo, foi feito pela Forbes, publicado pela Forbes em 2020, portanto o ano passado, que mostra que a maior parte da geração Z, 54%, isto foi um estudo aplicado aos Estados Unidos, está disponível para gastar mais dinheiro ou um valor incremental de 10% para comprar produtos mais sustentáveis. Naturalmente, que as pessoas estão aqui estão a pensar, pois isto é característico dos países com maior poder de compra, mas muitas vezes também quem estuda inovação sabe que as inovações, não é, começam geralmente nesses países que têm maior poder de compra e depois vão se massificando por outros e até serem produzidos em massa. Portanto, para algum lado também tem que se começar, não é? E também mostra que 50% dos milénios, da geração dos milénios, dizem o mesmo. E compararam também com a geração X, em que 34% também está disposto a pagar mais e 23% dos baby boomers, portanto, as pessoas com a idade dos meus pais também estão dispostos a pagar mais para adquirir produtos sustentáveis. Então, isto aparece aqui como um fator que parece começar a ser importante, não é? As pessoas estarem dispostas até a gastarem mais algum dinheiro para comprarem produtos que têm menor impacto ambiental e as empresas também terem isso em consideração na produção e na criação de ciclos que possam ser então circulares. O mesmo estudo mostra também que há tendências relacionadas com algumas áreas em particular, sobretudo aqui no consumidor, como o upcycling, não é? Portanto, a maioria destas gerações mais jovens, cerca de 59% da Z e 57% dos milénios, estão dispostos a comprarem produtos que têm esta tendência do upcycling. Também as revendas, portanto a questão da segunda mão, não é? Vendas em segunda mão, e temos agora até com uma publicidade muito agressiva aqui em Portugal, um site de vendas, portanto, produtos em segunda mão, também tem aqui uma percentagem relevante,
sobretudo dos milénio e da geração Z, e também da X, com um valor similar, e também os peer-to-peer marketplaces, ou seja, os mercados onde vendemos diretamente produtos, quase que não é, como todas as plataformas que temos, não é, que fazem isto, que também, portanto, aparecem como mercados importantes e populares e cada vez mais populares para as gerações mais jovens. Portanto, aqui, do ponto de vista do consumidor, não sendo a área que eu estudo de forma mais particular, parece-me também que há aqui algumas tendências interessantes e até poderia ser interessante fazer este estudo para Portugal, que pelo menos que eu saiba, não existe. Quando olhamos então para isto eram 4 pilares, não é? Portanto, para o segundo pilar, ou motor do processo de economia circular, e olhando aqui para o contexto específico da União Europeia, não podemos, portanto, não podemos deixar de parte o Green Deal, não é? Chamado Pacto Ecológico Europeu, que é, portanto, uma iniciativa da União Europeia que tem como objetivo ser então o fio verde para todas as futuras atividades na Europa. Propõe 50 medidas para que a Europa se torne neutra em carbono até 2050 e acaba por ter aqui um conjunto até de aspectos indexados a tudo isto, nomeadamente tudo quanto serão financiamentos, etc., nos próximos anos, vão ter em conta de forma muito prevalente as questões quer do digital, quer da economia circular. E o próprio digital, depois, como vamos ver, também pode estar relacionado com a circularidade. Eu fiz aqui este gráfico um bocadinho até para organizar as ideias, de tentar perceber como é que evoluiu nos últimos anos a política de sustentabilidade na União Europeia. E já em 2015 havia um plano de ação para a economia circular, em que haviam estratégias portanto, para a circularidade, com 54 ações visando a criação de empregos, o crescimento do investimento e também baseados na economia competitiva de carbono zero e eficiência de recursos. Depois houveram vários planos nos anos seguintes, 2015 para cá, muito específicos e voltados para alguns produtos em particular, como o lixo, o plástico, aspectos de impacto no mercado de trabalho, porque também tem, não é? Depois, em 2019, aparece então o European Green Deal, que pretende então, acaba por ser um plano mais, que congrega, portanto, mais áreas, não é? E mais de chapéu, e que pretende transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades, não é? E permitir aqui uma transição justa e inclusiva para todos. Depois, em 2020, existem vários documentos também publicados relacionados com as questões da legislação para o clima, estratégias europeias voltadas para a indústria, para a sustentabilidade, aspectos, por exemplo, como o da Quinta Algarve, que é a promoção dos circuitos curtos de produção e consumo, a estratégia de biodiversidade 2030, enfim, estratégias ligadas à energia, ao hidrogênio, portanto, há uma panóplia de documentos. Portanto, há uma proposta também num plano de ação, também em 2020, para a economia circular, em que se pretende criar um modelo económico baseado no crescimento regenerativo. Ou seja, parece haver também aqui, do ponto de vista da União Europeia, que acaba por determinar também tudo quando são práticas, digamos assim, adotadas em Portugal, um conjunto de legislação e de orientações que têm em conta de forma cada vez mais permanente esta temática. Portanto, acaba por também dar importância e relevância ao tema. No âmbito deste plano de ação para a economia circular, ele prevê que em 2050 o consumo vai equivaler ao consumo de 3 planetas Terra, o lixo vai aumentar 70%, 90% da biodiversidade estará perdida e a água será um recurso escasso. Isto são, portanto, informações que estão disponíveis neste plano. E no âmbito, portanto, dos negócios, o plano fala sobre muita coisa. Eu, como trabalho mais com a parte dos negócios, foi a parte que eu retirei que sublinhei, vamos dizer assim, pretende-se a criação de condições que possibilitem a criação de novas oportunidades através de produtos sustentáveis, indispensáveis à competitividade das empresas no âmbito desta estratégia industrial, portanto, da União Europeia. Queria só pedir que desligassem o micro.
só como estamos a gravar, obrigada. Também a aplicação dos princípios da economia circular na União Europeia tem um potencial adicional no âmbito do produto interno bruto em 0,5% até 2030, ou seja, podem ser um fator de crescimento das economias e podem criar cerca de 700 mil novos postos de trabalho, ou seja, podem também ser aqui um potencial de oportunidades para o crescimento e para a criação de emprego. Esta transição, portanto, segundo este plano, deverá ser sistemática e transformativa, não é? E vai implicar, portanto, o alinhamento de vários stakeholders, várias partes interessadas, em vários contextos, a nível nacional, regional, local e internacional. E, no fundo, nós aqui, até no âmbito de outros e de outros projetos que estamos aqui a levar a cabo, também estamos a dar, de certa forma, o nosso modesto contributo. Então, a outra dimensão sobre a qual eu me parece que tem que ser tida em conta aqui como motor da economia circular são as organizações internacionais. E no âmbito das organizações internacionais, eu destaco aqui as Nações Unidas e as ODS. Portanto, poderão haver aqui também um conjunto de práticas associadas à economia circular, importantes para a implementação de objetivos de desenvolvimento sustentável e aqui em várias áreas, na ODS 6, da água potável e saneamento, na 7, de energias renováveis e acessíveis, na 8, trabalho decente e crescimento económico, na 12, produção e consumo sustentáveis e na 15, ver a vida na Terra. Esta informação eu tirei também com base num artigo científico que fazia também uma análise, portanto, das ODS e da sua relação aqui com a questão da economia circular e, de certa forma, portanto, vemos também aqui que também por estes motivos se impõe e, portanto, a implementação de princípios de economia circular e também estes aparecem como uma oportunidade de criar aqui uma economia ambientalmente e socialmente mais sustentável. Porque há muitos aspectos da área da economia circular que têm impactos sociais. Eu penso que tenho isso aqui abordado no modelo de negócio, depois já vou dar aqui alguns exemplos. Então, chegamos aqui ao último motor, que serão as empresas, ou seja, ao lado da oferta. Como é que poderemos aqui também, no âmbito das empresas, olhar para modelos de negócio que possam favorecer a circularidade? E aqui, portanto, no âmbito destes modelos de negócio, só de uma forma muito simples, porque poderemos ter aqui na audiência pessoas de diversas, e temos de certeza que estou aqui a ver alguns conheço-os, de diversas áreas e backgrounds científicos. Quando estamos a falar em modelos de negócio, estamos a falar em mecanismos, em modelos que permitem capturar, ou seja, manter e criar valor. E cada vez mais, quando nós estamos a falar nisso, não é só valor de lucro, é valor com impacto ambiental e também com impacto social. E para todas as partes, não só para as empresas, mas também para os consumidores e para os vários envolvidos. E permite aqui, então, de certa forma, gerar vantagens competitivas num contexto de sustentabilidade, que eu penso que é cada vez mais o contexto que temos que ter em conta e que temos que, de alguma forma, valorizar. Então, quando nós pensamos nas empresas e pensamos nos modelos de negócio, temos também aqui alguns percursos que podem ser corridos, chamemos-lhe assim, do sustentável à economia circular. Porquê? Porque quando nós estamos a falar em modelos de negócio orientados para a sustentabilidade, são modelos de negócio que vão criar valor e criar vantagens competitivas que vão contribuir positivamente, quer para o ambiente, quer para a sociedade, vão envolver vários stakeholders nos processos. Quando nós estamos a falar em modelos de negócio para a economia circular, que na minha perspectiva enquadram-se dentro, como se isto fosse uma matriosca, não é? Esta seria a matriosca um bocadinho mais pequena, estaria dentro dos modelos de negócio para a sustentabilidade, teríamos os modelos de negócio para a economia circular. Portanto, estes modelos de negócio para a economia circular são aqueles que vão tentar reduzir impactos negativos da tal economia linear e promover mudanças sistemáticas no longo prazo, porque, tal como referi ao início, isto não se faz de um dia para o outro, sobretudo com as empresas que já estão no mercado e com tecido empresarial de 99% de PMEs, como temos em Portugal, e com consumidores, também temos muita população envelhecida, que se calhar não se está, olhando para esse nível, também tão
tão desperta para esta situação, então através da criação de oportunidades para negócios que possam trazer os tais impactos sociais e ambientais positivos. Quando olhamos aqui para a evolução dos modelos, nós podemos ter aqui nesta bolinha azul o modelo de negócio tradicional e quando evoluímos para um modelo de negócio sustentável, estamos a ter em conta um modelo de negócio que vai considerar a perspectiva da criação de valor sustentável, vai ser proativo no âmbito da gestão dos seus stakeholders, das partes interessadas, e vai ter uma visão de longo prazo que vai produzir soluções para a sustentabilidade. Quando caminhamos para o modelo de negócio de economia circular, estamos focados em soluções que tenham a ver com a circularidade e que podem ter a ver aqui com muitos aspectos, com a desmaterialização, por exemplo, de recursos, por exemplo, recursos que eram materiais passam a ser digitais, vou dar alguns exemplos depois de seguida, contornar alguns ciclos de consumo e de produção mais lentos, com o fecho dos tais ciclos de produção com menos descarte de lixo, enfim, podemos seguir aqui várias estratégias neste sentido. E então aqui temos alguns exemplos da criação de valor através da circularidade. Este é um modelo que foi desenvolvido por uma consultora, conhecido como modelo Resolve, pela McKinsey, em 2016, e que utilizava aqui os princípios do regenerar, partilhar, otimizar, fechar o círculo, virtualizar e substituir como possibilidades para criar novos modelos de negócio ou para readaptar os que existem, não é? Quando nós estamos aqui a falar em regenerar, aqui tinha uma série de aspectos como restaurar, por exemplo, ecossistemas ambientais, que podem ter a ver com plantação de árvores, com outro tipo de situações, para gerar aqui um equilíbrio, por exemplo, na emissão de carbono. Quando temos a ver a questão do partilhar, poderá termos aqui exemplos da partilha de ativos, temos o exemplo do Airbnb, da Uber, ou seja, as pessoas poderemos ter aqui recursos que são partilhados na economia de partilha e não é necessário sermos todos proprietários de um carro ou de uma casa, por exemplo, e poderemos ir para um local de férias até de forma diversificada, utilizando, portanto, esta ideia do Airbnb. Eu até na Uber achei interessante, antes da pandemia, a última vez que estive no Brasil. No Brasil as pessoas, portanto, utilizam muito nas cidades muito grandes, como São Paulo, a Uber, e o facto das pessoas utilizarem tanto a Uber, para já tinha impacto no trânsito, que é muito mau em São Paulo, mesmo assim não um impacto suficiente para o trânsito ficar bom, mas tinha tido, por exemplo, um impacto muito grande na ocupação de espaços para garagens e parqueamento de carros, em que estavam muito mais espaços ociosos e o preço do parqueamento tinha se tornado mais barato, ou seja, se calhar não era necessária tanta ocupação de espaço, só pela partilha, portanto, do automóvel, já para não falar no impacto ambiental que isso pode ter. Depois as questões da otimização, portanto, também aqui, na perspectiva também das empresas, pode trazer aqui um conjunto de vantagens no setor, aqui alguns destes exemplos são no setor, portanto, industrial, não é? As questões, portanto, de aumentar a performance, a eficiência na utilização dos produtos, não é? Para serem mais sustentáveis. Também tudo o que tem a ver com o lixo e também a questão da cadeia de produção, portanto, a chamada também logística inversa. Depois a questão do fecho do ciclo, não é? Fechar aqui o ciclo, portanto, a utilização de todos os materiais e nada é desperdício, desde da reciclagem à remanufatura com materiais que vêm de outras indústrias, até às coisas mais aqui dos colegas que estão aí na sala, aí no Barreiro, não é? A extração de materiais bioquímicos, a utilização do lixo para determinados fins, até para a produção de energia, etc. Depois a parte da virtualização, ou seja, tornar virtual o que poderia ser palpável, não é? E temos aqui os livros, não é? Os e-books, a música, as viagens, ainda que não nos possa agradar muito, mas agora fomos obrigados com a pandemia, o online shopping, enfim, há aqui uma série de áreas que podem ser virtualizadas e também criar aqui novos modelos de negócio e implicar menor utilização de recursos. E depois, por fim, temos o substituir,
que pode ser até interessante para as empresas que já estão no mercado, para as tais PMEs, que pode ser substituir produtos que não são bons para o ambiente por produtos reciclados, utilizar novas tecnologias como a impressão 3D, enfim, aqui ter também aqui uma série de possibilidades de substituir produtos por outros que sejam até produtos que vão visar essa circularidade. Eu não pus aqui nesta apresentação, mas também gostava de comentar convosco que no âmbito até aqui da visão mais dos negócios, podemos associar a economia circular a uma área que se estuda no âmbito da inovação, que é a inovação frugal, ou seja, e temos países como a Índia, que são países que têm exemplos muito interessantes nessa área, que é, por exemplo, produzir produtos utilizando menos recursos, ou seja, fazer mais com menos, não é? Por vezes até produtos industriais que têm, portanto, utilizam produtos reciclados, produtos mais acessíveis, amigos do ambiente, e que se pode fazer mais com menos e pode ter até essa ligação para a parte da inovação frugal. E que também é um bocadinho uma tendência e que mostra que tanto nos países mais desenvolvidos como nos menos desenvolvidos podemos trazer esses exemplos. E outro exemplo também que toda a gente, portanto, consegue associar e que nós podemos ter, como é que a economia circular também pode ter um impacto positivo do ponto de vista social, temos o exemplo da ReFood. A ReFood acaba por gerar um ciclo, portanto, um fecho de um ciclo, não é? A comida que antes ia para o lixo, que era desperdiçada, acaba por ser distribuída a pessoas que têm, portanto, dificuldades económicas. Então é um exemplo de como podemos diminuir, portanto, a quantidade de lixo criada, neste caso pelos restaurantes, pelas cantinas, etc., e ter um impacto social positivo. Então há muitas áreas onde a economia circular tem um impacto positivo. Eu não falei também aqui muito nos modelos de consumo, mas nos próprios modelos de consumo e sobretudo na área da moda, que foi onde nós tivemos aqui a estudar mais esse assunto, que tivemos aqui uma estudante de mestrado que orientámos, eu e a Sandrina, que acho que também está aqui hoje, Sandrina Moreira. Então também é uma área interessante, porque começam a aparecer um conjunto de novos modelos de negócio, em que por exemplo, há um exemplo interessante das jeans, porque é um exemplo mau que existe de má publicidade às 501 da Levi's, que é a marca de calças mais vendida no mundo, e que tem um consumo energético, por exemplo, de água enormíssimo, um par de calças desde da sua produção até ao final do ciclo de vida. E a forma como pode ser utilizada essas calças em upcycling, por exemplo, na construção civil, utilizar como material para construção, ser compostável, ser biodegradável, enfim, há uma série de exemplos que aparecem, como é que se podem transformar portanto, umas jeans nesse sentido. E no âmbito também do consumidor, também há aqui um conjunto de áreas onde podem haver incentivos à circularidade, nomeadamente já existem exemplos, o caso da H&M, onde se pode entregar produtos que já não se utilizam, não é? Peças de roupa, e pode ter depois um voucher que a pessoa pode, naturalmente, que vai utilizar para comprar outra coisa, mas de alguma forma a empresa compromete-se a ficar com aquela roupa que iria para o lixo, digamos, até normal, e a reciclá-la ou então a melhorá-la e vender em mercados de segunda mão ou dar-lhe outra vida, não é? E a mesma coisa se passa com esta questão da economia circular nos modelos de negócio. Eu tentei aqui não desenvolver muito essa parte, porque também sabia que isto era uma audiência não só de pessoas da área dos negócios, mas penso que estes apontamentos são importantes, que é uma tendência a tornar os produtos em serviços, ou seja, os modelos de negócio, em vez das empresas venderem produtos, passam a vender serviços. Então, há exemplos até interessantes e há algumas experiências em várias áreas industriais. Estava-me a lembrar no caso de uma marca de máquinas de lavar roupa, que estavam a tentar ensaiar, a ver como seria possível, em vez de vender a máquina, vender número de lavagens de roupa, e isso permitiria aumentar, portanto, o ciclo de vida do produto, até porque isso é por exemplo, nos eletrodomésticos, é um dos impactos grandes que temos, é o descarte
porque os produtos têm uma coisa que acontece muito, que é têm a vida programada, não é? São programados para 5 anos e ficam verdes ao fim de 5 anos e não há forma de substituir as peças, então a própria União Europeia está a incentivar a que haja também outro tipo de abordagem nesse sentido. Então, os produtos transformados em serviços é uma tendência, aumentar o ciclo de vida dos produtos é outra tendência importante e à luz, portanto, destas novas tendências, eu penso que em várias áreas poderemos ter aqui um conjunto de perspectivas e de formas até de contribuir para a economia circular. Então, isto para terminar e deixar também aqui algum espaço para questões que possam haver. Portanto, a economia circular é um tema que pode ser estudado aqui com várias orientações, seja portanto, em empresas com dimensões diferentes, diferentes modos de negócio em diferentes países, e também traz aqui uma possibilidade interessante de cooperar quer com as empresas, quer com pessoas de áreas disciplinares diferentes, para a construção de soluções inovadoras, porque são soluções multidisciplinares que respondam, portanto, a essas necessidades e expectativas e assegurem a sustentabilidade, porque no fundo o que estamos a falar aqui é em melhorar as questões da sustentabilidade, não é? E o futuro. Antes de terminar, eu gostava só aqui de partilhar convosco que estes assuntos da economia circular estão a ser estudados em vários projetos. Eu, naturalmente, que não conheço aqui todos, estes são os que eu estou de alguma forma ligada, mas estão aqui outros colegas que depois também podem contribuir. Portanto, no âmbito da EUDRES, o tema da economia circular está a ser estudado, quer ligado à parte da investigação, quer no Work Package 5, que está ligado ao empreendedorismo, onde também tivemos o hackathon com temas ligados à economia circular, portanto é também aqui um dos temas-chave, digamos assim, da EUDRES. Tivemos também aqui um negócio que foi, desculpa, o negócio não, porque eu já estou nos negócios, já ia para o negócio. Um projeto que foi financiado pelo Fundo de Carbono, que se chamava Mais Negócios, Menos Desperdício, que também se desenvolveu aqui um conjunto de recursos de videoaulas, etc., sobretudo voltados para os executivos, também na área da economia circular, e que também foi um projeto que envolveu colegas, quer das ciências empresariais, quer da tecnologia, portanto, alguns colegas também da tecnologia do Barreiro. E temos também em curso um projeto que começou, portanto, este ano, em março, que se chama Digital for Circular Economy, é um projeto Erasmus+, também que é constituído por colegas daqui da Escola de Ciências Empresariais, penso que está aqui a Sandrina, que está no projeto, o Duarte Cheira Brasil também penso que estava pelo menos aqui há pouco, e que estamos a criar um conjunto também de conteúdos, de cursos, que vão ter uma plataforma digital específica voltados para os estudantes, com temas que vão desde a produção, consumo, lixo e modelo de negócio, e um módulo introdutório, portanto são 5 módulos, e que vão também permitir aqui difundir e criar mais conhecimento relacionado, portanto, com a economia circular. Também ainda gostaria de dizer que no âmbito do DEMLA, do projeto DEMLA, que também é financiado pelo POCH, tivemos já na primeira edição um grupo de professores e de estudantes que trabalharam a questão da economia circular com a Câmara Municipal do Barreiro, e temos novamente aqui, eu penso que é o grupo da Alice, que também está aqui hoje, da Alice Ruivo, que também está a trabalhar aqui aspectos que tocam também na circularidade. Então, penso que isto também começa a ser aqui um pouco uma cultura de escola, também tocarmos nestes temas de forma multidisciplinar. Pronto, isto é alguns dos trabalhos que eu fiz aqui com um conjunto de colegas e que tocam nestes temas da circularidade, depois se alguém tiver interesse posso passar estes trabalhos. E pronto, e termino agradecendo mais uma vez o convite e ficando aqui ao dispor para discutirmos o que vocês considerarem neste âmbito. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa, por uma excelente aula. Se calhar abriríamos agora aqui um espaço de discussão. Não sei se alguém quer colocar alguma pergunta. Quero também que aqui na sala estamos com alguns estudantes, nomeadamente do curso de Tecnologias de Petróleo. Aqui na sala também, alguma questão?
ou na sala Zoom. Ao comentário, não é? Claro. Eu gostava de fazer uma questão, já vou aproveitar o momento. A Luísa, por acaso, tem alguma ideia de como é que a economia circular pode ser mais disseminada, por exemplo, aqui na nossa região, na Península de Setúbal? Se é algo que as empresas ou a administração local ou regional já esteja a desenvolver projetos nessa área. Eu sei que, pronto, falou na Câmara da Barreira, na Câmara de Setúbal, já acho que estão a começar, mas será que é uma coisa que é disseminada ou são coisas muito pontuais? O que é que nós, por exemplo, como instituição de ensino superior, poderíamos também ajudar a desenvolver mais projetos nesta área da economia circular? É assim, a perspectiva que eu tenho, e não é baseada em nenhum estudo específico, porque se calhar, olha, vale a pena fazer isso e tentar estudar melhor o que é que a região está a fazer e como é que a podemos ajudar. Eu acho que isso esse levantamento ainda não está feito. Eu sei que há alguns projetos dentro dessa área, nomeadamente em alguns municípios, mas o que me pareceu no contacto com esses municípios que tivemos é que em departamentos específicos, ou seja, ainda não é, digamos assim, uma visão global numa Câmara Municipal, por exemplo, pronto, há pessoas que estão preocupadas porque trabalham em contextos, imaginem as pessoas que trabalham na área do lixo e que queriam encontrar algumas soluções até para problemas que têm, mas não é uma coisa disseminada. Sei também que há alguns projetos aqui, por exemplo, das adegas, nomeadamente com a AVIP, que penso que também tem aqui uma colaboração estreita com o IPS. Portanto, nós trabalhamos com eles aqui numa escola de verão que tivemos no Design Thinking e sei que eles estão a trabalhar com colegas da área da engenharia também nessa área, portanto, é uma área também onde há muita coisa para fazer aqui no âmbito das adegas. E depois temos as grandes empresas que naturalmente estão atentas a essas coisas, não é? A produtora de papel e etc. Estão atentas a esses contextos até pela sua dimensão e pela imagem que querem passar aos seus clientes, que tem que estar de alguma forma até para o marketing associado à sustentabilidade. Mas penso que há muita coisa para fazer aqui nesta área, até porque quando se fala em economia circular parece que é uma coisa muito estrita e depois quando começamos a explorar o tema vemos que ela pode ser aplicada em contextos e em áreas muito diversificadas, não é? E que vai depender um bocadinho aqui das próprias perspectivas que se pode ter da abordagem do tema. Acaba por ser um tema bastante vasto. De modo que pronto, aqui o desafio que eu lançava era de criar aqui um grupo que pudesse até estruturar alguma forma de recolher informação na região e de sabermos afinal o que é que eles fazem, até podemos ficar surpreendidos, não é? E onde é que podemos ajudar? Sim, esse era, por acaso era o nosso interesse, era o nosso foco também, era fazer algo para tentar perceber o que é que os stakeholders da região estão a fazer, o que é que eles precisam do nosso apoio e se calhar também da comunidade em geral. É porque nós não temos esse levantamento, pedem-nos para fazer alguma coisa, mas nós não sabemos o como ajudar ou como intervir junto destas instituições ou destas empresas. E então temos aqui alguma dificuldade. Acho que o primeiro passo importante seria fazer esse levantamento. É uma boa ideia a sugestão da Luísa fazer aqui um grupo de trabalho ou uma task force para estudar potenciais, para fazer esse levantamento e também ver quais são os potenciais projetos que podemos desenvolver no futuro. Eu penso que a Alice está com a mão levantada, por isso. Olá, boa tarde a todos. Vou já baixar a mão, senão depois esqueço. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos, à organização e à Luísa, que esteve aqui a partilhar connosco. Eu não consegui entrar logo no início, que andei aqui perdida nos links, mas ainda ouvi aqui esta sistematização final que foi muito pertinente e muito adequada para mim. Eu tirei aqui algumas notas e é mais um comentário e agora talvez uma dicasinha para esta questão final. O comentário é que é interessante vermos que andamos quase todos a fazer a mesma coisa, em diferentes, portanto, nós só aqui, nós no Politécnica, Luísa, o envolvimento que tem em 3 ou 4 projetos, acaba por haver aqui pontos entre todos eles. Falou de Demo, falou de outros, ou seja, logo aí há imensas pontes.
Ou seja, é se calhar algo que o nome, a nomenclatura pode ser nova, mas depois quando percebemos há uma série de coisas já a serem feitas que não estavam ainda enquadradas, quer nos ODS, quer nesta questão da economia circular. E, portanto, eu fico muito satisfeita pela visibilidade que começamos a dar a todos estes projetos. Depois aqui na nossa península, e foi só agora uma ideia que me surgiu, eu estava a pensar, eu conheço uma série de instituições de solidariedade social aqui do Conselho de Setúbal, por algumas funções que desempenhei, que estão a trabalhar nestas áreas e que gostaria, e fazer este mapeamento, no fundo, seria interessantíssimo. E uma ideia que me surgiu, até porque o IPS também está presente nos grupos de trabalho das plataformas supraconcelhias, e somos nós, geralmente, IPS, que dinamizamos e uma série destas reuniões, acho que pelo conhecimento que eu tenho, estão a ser feitos N estudos de mapeamento de por exemplo, foi feito um ao nível dos recursos da saúde mental no distrito, e acho que pode ser feito através, porque aí estão presentes todas as instituições e pode ser uma forma fácil de fazermos um questionário ou qualquer coisa e recolher estes dados, porque nós estamos presentes nestas sedes que têm juntas uma série de responsáveis das organizações. Portanto, fica só também aqui um aportezinho e uma dica. E obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Luísa. Eu não sei se a Luísa quer acrescentar alguma coisa. Se não, temos aqui o William. Pronto, só dizer à Alice que essa ideia de ir para aí pelas plataformas supraconcedidas pode ser interessante, é uma forma de chegar aqui a várias pessoas que já estão envolvidas com o IPS e é mais fácil responder aos questionários, não é? E ter mais respostas. Ótima ideia. Obrigado, William. Faz favor. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a professora Luísa pela apresentação. Eu sou estudante de mestrado do mestrado de Logística no IPS de Setúbal. E, por acaso, nosso grupo também está fazendo um trabalho para apresentar na cadeira de ECAS, que é sobre economia circular. E, por acaso, a gente estudou bastante o IKEA. E ele trabalha muito com isso, da economia circular. Ele basicamente faz o produto dele já como um produto circular. Ou seja, o próprio produto dele já é preparado desde o início, do design e tudo, para ser um produto circular, tendo características de fácil desmontagem, por exemplo, na hora que a pessoa já não quer mais usar, e ele pode devolver esse produto no IKEA, e ele reutiliza esse produto, ou para fazer outros produtos novos, ou até para fazer a reciclagem dele. Ele também tem aquela campanha de fazer a recompra do seu produto, ou seja, você vai até a loja do IKEA, entrega lá a cadeira, o móvel que for, ele te dá um voucher para você adquirir um novo produto, e esse outro produto, esse produto entregue é colocado à venda para uma outra pessoa. Esse design do produto, como eles chamam, eles vão até o limite do produto. E a última coisa é reciclar e fazer ele virar matéria-prima novamente. Era só um comentário que eu queria dizer, para complementar o que a professora Luísa disse. Muito obrigado, William. Não sei, Luísa, se queres acrescentar alguma coisa. Agradecer ao William, é um ótimo exemplo, o exemplo do IKEA, não é? Com o design e toda a percepção, já a pensar, portanto, nesse processo da circularidade. A minha preocupação é, sobretudo, pronto, estas grandes empresas penso que já estão mais atentas a estes processos. A questão são as empresas de menor dimensão, não é? As pequenas e médias empresas que ainda não estão tão ajustadas a estes contextos, e eu penso que esses são o desafio, porque acabam por ser a maioria das empresas. Então, penso que aqui também nós, aqui no Instituto, também temos um pouco que ir ao encontro dessas PMEs, não é? Que são muitas, e tentar perceber o que é que elas fazem e como é que poderemos, de alguma forma, ajudar nesse processo. Nós não estamos sozinhos a trabalhar em economia circular, há várias pessoas que devíamos reunir esforços e tentar fazer esse levantamento. Que será aqui acho que é aqui uma janela de oportunidade para os futuros projetos, e temos projetos também na área
investigação europeus, mais vocacionados para a região e não nas nossas investigações. Será muito mais interessante, se calhar, ser coisas mais aplicadas e úteis para a região. Não estamos a fazer investigação como fazíamos antigamente. Não sei se há mais algum comentário, alguma questão. Se não houver, acho que agradecer mais uma vez a aula da Luísa, a Luísa ter a sua disponibilidade e também a vossa presença, e esperamos brevemente também temos outras ações na área da economia circular para ajudar também a divulgar e a disseminar o que é que se faz na região. Muito obrigado a todos. Que acho que vai ser um bocadinho por aqui o futuro, não é? Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.